Olá pessoal, aqui quem fala é o Wagner Alves, sou estudante de pós-graduação em Engenharia de Minas e hoje nós vamos falar de manejo de rejeitos estéreis na mineração. Essa é a atividade 2 da unidade 2. Bom, disposição de resíduos, atividade 2. A disposição de resíduos sólidos na mineração é uma das etapas essenciais do funcionamento da atividade mineira. Entretanto, devido aos impactos ambientais gerados pelos resíduos na disposição convencional, outras alternativas de disposição estão sendo estudadas e aplicadas, dentre elas, empilhamento a seco, empilhamento drenado, codisposição e disposição compartilhada de estéreis e rejeitos, disposição em cava e disposição subterrânea. Na alternativa A, eu vou explicar cada uma das disposições citadas acima. Começando aqui por empilhamento a seco. Essa técnica ela permite filtrar e reutilizar a água do rejeito e possibilita que o rejeito seja empilhado quando atinge um estágio seco. Esse processo vem se tornando prática para alguns rompimentos, após alguns rompimentos de barragem. Então, basicamente, é um processo que elimina o uso de barragem e como a água ela é filtrada, faz com que o rejeito atinja o estágio seco, eliminando assim a umidade e também risco aí de rompimento, erosões. Então é uma prática que se tornou muito viável e praticada após alguns rompimentos de barragem. Temos o empilhamento drenado, estrutura construída hidráulica ou mecanicamente com rejeitos, que se configura como um maciço permeável dotado de sistema de drenagem de fundo, com formação de espelho d'água reduzido, podendo ser implantada em fundo de vale, encosta ou outra área. Também é uma atividade em que a gente retira a umidade aí do rejeito, fazendo com que a disposição ganhe mais estabilidade e elimina risco aí também de rompimento e erosão. Nosso próximo método é codisposição e disposição compartilhada de estéreis e rejeito. Desde o final da década de 1970, foi proposto que essa disposição seja feita de forma compartilhada pelos rejeitos e estéreis de variadas granulometrias, seja na superfície ou de forma subterrânea. Surge então a ideia de dois conceitos distintos: codisposição e disposição de rejeitos e estéreis. No primeiro, os materiais são previamente misturados, ao contrário do segundo, que esta etapa não ocorre, já que eles apenas são depositados no mesmo local. Deve-se ressaltar que esse método não faz referência apenas à mistura de rejeito e estéreo. Pode ser feito também para diferentes granulometrias de rejeito que, por vezes, possuem características geotécnicas distintas. O próximo método é a disposição em cava. É uma tecnologia que consiste na redução de teores de umidade dos rejeitos para que o processo de disposição seja realizado mecanicamente, com limitação do fluxo potencial de água percolada e minimização dos riscos associados aos fenômenos instabilizadores. Esse método ele traz muita segurança, né, geotécnica, porque como é disposto em cava, já existe as paredes das cavas que traz uma estabilidade aí de acordo com o método de lavra, né, e os princípios usados no projeto de lavra. O outro processo é disposição subterrânea. Esse método é destinado a rejeito de cunho permeável, alta rigidez e pouca compressibilidade. A disposição subterrânea é indicada para minérios que não possuem alto potencial risco ao meio ambiente, visto que estes, por sua vez, podem prejudicar ao contaminar águas e solos. Por exemplo, para a disposição subterrânea, o material pode ser bombeado e também pode ser removida a água para facilitar a deposição de acordo com o minério extraído. Então, a disposição subterrânea, como ela vai ser lançada no solo, então
não pode ser feito com material contaminado, né, com resíduo contaminado, porque isso pode haver alguma percolação e contaminar o lençol freático. Então, o cuidado que tem que se ter nesse método é a contaminação do solo. Agora, aqui na alternativa B, eu vou citar duas vantagens de cada método de disposição. Então, duas vantagens de empilhamento a seco. É a recuperação máxima da água do processo, que será reaproveitada, e a redução do custo operacional. Então, como o empilhamento a seco dispensa a construção de barragem, logo não precisa desprender desse custo de construção de uma barragem. E a outra vantagem ela é muito importante, até para minimizar impacto no meio ambiente, porque a água tem uma recuperação máxima e ela vai ser reaproveitada. E isso também reduz aí o consumo de água nova. Então, um método aí muito ambientalmente muito bom, muito importante. As vantagens do empilhamento drenado: a obtenção de maciço não saturado com maior estabilidade e menor potencial de danos proveniente de rupturas. Então, esse maciço, né, que é construído através do empilhamento drenado, ele traz uma maior estabilidade por não ser saturado, e aí elimina sim o potencial de ruptura. Nós temos também as duas vantagens de codisposição e disposição compartilhada de estéreis e rejeito, que são a redução do comprometimento ambiental de áreas para disposição de resíduos e a recuperação da área minerada. Então isso é também muito importante, ambientalmente falando, né? Porque a gente, além de reduzir esse impacto ao meio ambiente, recupera uma área que foi lavrada. Então, muito interessante. As vantagens de disposição em cava é que estabiliza as paredes da cava e controla a geração de drenagem ácida. Então, como está dispondo em cava, o risco de gerar drenagem ácida para o meio ambiente diminui ou quase chega a zero, porque ela está represado, o rejeito está represado ali na cava e não tem risco de escorrer, né, de verter para o meio ambiente. E as duas vantagens de disposição subterrânea: proporcionar o piso para o trabalho de extração de minério e proporcionar suporte para as paredes de escavação subterrânea. Então, esse método também é um método que proporciona, né, um piso já para a extração de minério. Você vai lançando e vai proporcionando um piso. Então, também é uma vantagem aí que também ajuda a redução aí de custo operacional.